Galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ver dimensionamento. Se o usuário deseja proteger as configurações, basta preencher no campo nova senha e confirmar o campo, a confirmação de nova senha. Então, ou seja, se você quer fazer o seu cálculo de dimensionamento da laje, como para entrar no programa não precisa de uma senha de acesso, ou seja, se você tem um outro colaborador, né, se você está fazendo esse dimensionamento na empresa, ou mais de uma pessoa usa o seu computador e você quer proteger aquele cálculo, por algum motivo específico, você pode usar esse item aqui. Você é criado uma senha quando você vai cadastrar o seu CREA, né? O seu nome com os seus dados, é criado uma senha. Mas você pode aqui alterar essa senha aqui e deixar usar ela para você. Nós não queremos fazer isso agora. No entanto, é importante a gente saber que tem essa opção aqui. Outra opção é aqui, ó, quantitativo e custo. Eu também posso colocar aqui a mesma questão. Eu posso fazer as minhas configurações dos meus quantitativos, né? Ali tem o peso da lajota, né? Que é aquela lajota de cerâmica, o peso do EPS, né? O tipo de agregado graúdo que eu uso naquela região, que isso tudo vai influenciar no peso final da minha laje. E com isso, também tem a questão dos custos, né? Tem a questão do quantitativo, que é o quanto que eu vou usar, né? Por exemplo, se eu uso um isopor que tem 1 metro, geralmente ali os fabricantes aqui na região de São Paulo colocam quantitativo, o isopor, por exemplo, o isopor de H8 seria um isopor de 30, né? Isopor de 30, com os dois espaçamentos das laterais, vai dar ali 33, com espaçamento de 1,5, que é o encaixe da vigota, e mais 1 metro, que é o comprimento dele. Então, 33 por 1. Se eu já vou usar uma lajota, já vai ser bem menor. Eu vou ter que usar ali cerca de 6 lajotas, 7 lajotas, para eu estar compondo ali a mesma área. Isso vai me dar um quantitativo diferente em valores, em peso, e também vai me dar um custo diferente. Eu posso também fazer aquela questão de proteger os meus dados, até porque se tem mais de uma pessoa usando ali o meu software, se eu protejo aquilo, é mais tranquilo também na hora de eu for configurar o meu custo, para eu não ter o trabalho de revisar novamente, ele já vem certinho. Então também não é interessante para a gente fazer esse cadastro agora, porque o nosso intuito seria o cálculo, que seria o dimensionamento aqui, né? Da laje treliçada unidirecional. Então aqui, vamos pro primeiro item, bitolas disponíveis. Nós temos aqui os aços, né? Os tipos do aço. Na obra a gente costuma falar também ferro, né? Costuma falar, me traz um ferro de 10, me traz um ferro que o de 10 seria o de 3/8, né? Tem aquela leitura em polegadas. Me traz um ferro de 8, que seria o 5/16. Me traz de 1/4, que seria o 6,2. Aqui, ó, CA50, o 6,3, melhor dizendo. Eu já deixei selecionado aqui o CA60 e o CA50 para armadura positiva, né? Que a gente conhece ali pelo momento, fletor. Na minha laje, positivo é o que vai embaixo, né? Eu tenho a treliça, o que vai embaixo da treliça é o meu positivo, né? Que vai diminuir ali aquela flecha que vai ter ali embaixo das minhas treliças. Eu tenho o negativo, que o negativo é o que vai na parte superior, né? Da vigota. Se eu tenho a vigota, o que vai em cima é o meu negativo. Então, eu selecionei aqui os que mais comumente eu consigo achar em rolos. Por exemplo, as bitolas de aço 4,2, 5 e 5 milímetros, eu consigo achar em rolos, diferente do 3,4, o 8
que por não ter disponível em rolo aqui na nossa região, até o momento, né, se eu tiver errado aqui, vocês já falaram, não, André, comenta aí embaixo. Não, André, já tem aqui na nossa região determinada fábrica que já está produzindo um aço CA60 de 8 milímetros ali em rolo também. Por que é interessante a gente pegar bitolas comerciais em rolo? Se a gente pega a bitola comercial em rolo, sai mais em conta, porque os cortes, dependendo dos cortes que vai ser feito ali pelo fabricante, a gente manda, né? Se eu sou o fabricante, eu já tenho aqui esse entendimento, que se eu tenho um determinado aço que vem para mim em rolo, os meus cortes, eu tenho uma flexibilidade maior para não ter perdas. Já se ele vem em barras, né? Aí eu já corro risco de ter perdas que eu não consigo usar, reaproveitar aqueles pedaços de aço que sobrar em outras lajes, tá certo? Então aqui eu já deixei selecionado o aço CA50 4.2, 5.0. Também o aço CA60, que é o mais utilizado ali, o aço CA50, melhor dizendo, né? Que é o mais utilizado nas obras. O CA60, para laje, é interessante a gente ter esse conhecimento, que a gente pode pegar o aço CA60 por ele ter uma resistência maior, né? A gente pode trocar, em vez de eu colocar uma barra de 8 milímetros, duas barras de 8 milímetros, CA50, né? Talvez eu possa ali fazer o estudo para 3 de 5, né? Que aí vai ficar, como ele tem uma resistência maior, a área de aço vai ser menor, mas com uma resistência também equivalente a que eu iria usar no CA50. Então, ele me dá uma trabalhabilidade melhor pela questão também das coberturas, porque quando eu faço uma viga treliçada com concreto armado, eu tenho aquela questão que eu tenho 3 centímetros, né? 3 centímetros de concreto. Então, como eu tenho que ter uma cobertura ali mínima de 1,5, eu tenho que fazer a distribuição desse aço corretamente, né? Então, aqui são as bitolas. Nós já vimos. Essas aqui são as mais usuais que tem em rolo aqui no nosso estado de São Paulo. Se você é ali do Nordeste, você é ali do Sul, comenta pra gente aí como que tá na cidade de vocês aí, como que tá na região de vocês. Encontra um aço CA60 de 8 milímetros em rolo? Comenta aí pra gente estar por dentro aí, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então aqui, ó, parâmetros e flechas. Nós temos aqui de início o módulo de elasticidade do concreto, e conforme o item 8.2.8 da NBR 6118, né? A gente conhece a 6118, que é a norma que direciona nós no que diz respeito a concreto armado. Então aqui a gente tem o item que aqui, ó, sendo a função do valor do FCK e do agregado do concreto moldado no local. Então, ou seja, a gente tem o agregado graúdo. Aqui na nossa região de São Paulo, a gente vai usar ali o granito ou gneiss. Se você é ali do Nordeste, né, você já vai usar um diferente. Portanto, nós aqui em São Paulo usa o granito. Se eu mudo aqui para basalto, olha lá, mudou meu alfa é 1,20. Aqui eu vou deixar o granito mesmo, que o meu alfa é 1, tá? Então, vamos lá. Momento de inércia equivalente e deformação lei. Conforme, né, a NBR 6118, tem o item 17.3.2.1 que fala da minha deformação lenta, né, a fissuração no decorrer do tempo, né, aquela ali, né, mesmo depois dos 60 dias, dos 30 dias, 60 dias, eu tenho uma deformação ainda na laje e depois eu tenho a deformação lenta. Eu considero aqui carregamento incremental. Considero carregamento incremental para essa análise de laje unidirecional. Aqui também a gente tem o cálculo das deformações ao longo do tempo. Esses aqui a gente considera para
a gente deixa aqui, ó, da retirada do escoramento. A gente comumente aqui, nos nossos projetos que a gente via lá para os fabricantes, a gente pede pelo menos 28 dias, que seria aquela resistência ali indicada para o concreto e feito ali com cimentos Portland, CP2, CP3, né? Que vai me dar, em 30 dias, vai me dar uma resistência do concreto, que eu já consiga desformar as lajes ali e consiga ter uma resistência bacana. Mas a gente também entende que depois de 60 dias, né, 90 dias, a gente tem ainda uma resistência, o concreto ainda ganha resistência. Então, a gente considera o que aqui, ó? Cálculo das deformações da laje ao longo do tempo. Deformação lenta em função do número de dias. Após ser concretada para retirar de escoramento em 30 dias, o alfa é 1,32. Para execução de revestimento, contrapiso e as cargas permanentes, 60 dias, alfa 1,16. Execução de alvenarias, 60 dias, o alfa, o mesmo alfa. Atuação de cargas acidentais de uso da laje, 90 dias, o alfa 1,5. Aqui, ó, nós temos também informação, ó, vamos lá. Tem aqui, nesse item aqui, ó, mais inf, que é de informação, a gente clica aqui em cima e a gente vê que a gente tem aqui uma fórmula, né, ó, fórmula do módulo de elasticidade para cada agregado, né, e tem ali uma definição, como foi chegado aí naquele resultado do meu alfa, tá? E são baseados também na norma 6118. Mesma coisa a gente tem ali para deformação, para o momento de inércia equivalente. Aqui a gente tem uma informação que ele nos mostra o item da norma, né, 17.3.2.1 e de qual norma tirou, né, 6118 de 2014, que é interessante também a gente ver ali, né, se a norma está atualizada, né, a norma de 2014. Tá certo? Então, mostra aqui da onde que tirou o meu alfa, né? Da onde que veio ali, da onde que eu tirei. Agora a gente tem aqui o vão a ser considerado para as flechas limite e contra flecha. Então, eu que faço as considerações aqui para quando eu efetuar o cálculo, ele vai me direcionar, ele vai me dar um resultado de acordo com eu dimensionei. Aqui, ó. A gente tem aqui, ó. O vão que vai ser considerado para as flechas limite e contra a flecha será apenas o vão longitudinal, vão das vigotas ou painéis. Aqui a gente vai considerar só a questão do vão das vigotas, mas tem a opção ainda nesse software de treliça a gente fazer com painel treliçado, né? Que seria ali basicamente parecido com a laje maciça, porém a gente usa treliças dentro da laje maciça. Nós não vamos fazer para laje de painéis, nós vamos fazer apenas para laje com vigotes. Mas se eu for considerar nesse item que eu clico, ele vai considerar apenas o vão longitudinal. Então, ou seja, eu tenho um vão de 2 metros por 5. Eu vou considerar ali a minha vigota no sentido de 2 metros, né? Que seria o menor vão. Logicamente vai depender do projeto, mas sim, só por uma medida ali de cabeça eu consideraria o vão de 2 metros, certo? Só para uma análise ali, apenas para esse vão. Então, longitudinal seria o próprio vão, a própria telícia que está naquele vão de 2 metros. Eu vou analisar minha flecha e minha contraflecha apenas naquele vão no sentido da treliça. Se eu coloco o menor vão entre os dois vão, para essa análise que a gente fez, ele vai considerar sempre o menor dos vãos. Mas não é interessante eu considerar o menor dos dois vãos. Eu tenho comigo essa análise porque se eu tiver um projeto que se eu tiver um projeto que
eu tenho que usar no maior vão por um motivo específico de que aquele apoio tenha um vigamento diferente, né? Seja mais reforçado e então o ideal não é considerar o menor vão, porque senão o software vai considerar o menor vão, sendo que eu não quero usar o menor vão nesse projeto. Então eu deixo sempre no vão longitudinal, porque ele vai considerar o vão que está o sentido da minha vigota, certo? Então, aqui, ó, vamos lá. O cálculo e verificação das festas será em função de três limites. Então, funções das cargas permanentes mais as cargas acidentais. A gente temos as cargas permanentes, cargas acidentais multiplicado por um alfa aqui, ó, né? A gente temos um alfa. Por exemplo, se eu tenho aqui locais onde há predominância de pesos de equipamento que permaneçam fixos por longos períodos de tempo, nem elevadas concentrações de pessoas, como é o caso de edifícios residenciais, né? Então, locais onde não há predominância de peso de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas, como é o caso de edifícios residenciais. Então, um edifício para residência, um quarto, eu não vou ter ali um equipamento pesado, né, atuando ali permanentemente. Evidentemente, dependendo do caso, eu posso ter ali na construção daquela obra um equipamento durante a construção. Porém, para residências, não é esperado que eu tenha, né, equipamentos industriais, equipamentos ali que vão gerar um peso a se deitar na laje. Então, eu considero aqui o meu alfa de 0,3. Eu poderia considerar 0,4. Aqui, agora já é locais onde há predominância de pesos de equipamentos que permanece fixo por longos períodos de tempo, ou elevada concentração de pessoas, como é o caso de edifícios comerciais, escritórios, estações e edifícios públicos. Então, eu vou deixar aqui no 3 porque a intenção é eu fazer uma laje treliçada para uma residência unifamiliar. Aqui, ó, eu tenho, eu posso clicar aqui ó, nas flechas limites. A flecha limite, ele já dá aqui, ó, para mim uma formulinha. É o vão livre considerado, né? Se a gente imaginar um vão de 2 metros, né? Eu tenho o vão em centímetros dividido por 250, que vai me dar um valor. Esse valor é a minha flecha limite. É a flecha máxima que eu tenho que esperar para aquele vão. Eu tenho aqui alguns itens que eu posso também analisar, que vem da norma também, né? Ó, se eu tenho deslocamentos, vamos lá, eu tenho tempo de efeito, razão da limitação, então, acessibilidade sensorial, né? Visual, outro, exemplo, deslocamentos, então vamos lá, acessibilidade sensorial, visual, deslocamentos visíveis de elementos estruturais. Então, eu vi ali que teve uma rachadura, uma trinca, talvez ali aquela flecha na laje me gerou ali uma patologia na lateral de fora da parede, que foi visível. Então, deslocamento a considerar, total. Então, aqui, ó, deslocamento limite, é o vão sobre 250. Eu tenho também aqui, ó, vibrações sentidas no piso, devido às cargas acidentais. Então, se eu tenho vibração nesse piso, eu devo considerar minha flecha limite vão sobre 350. Efeitos em elementos não estruturais, paredes, alvenaria, castilho, revestimentos, após a construção da parede. Então, aqui, se eu tenho o elemento que ele é não estrutural, é apenas elemento que vai fixar algum item, né? Por exemplo, caixilho, que vai fixar uma janela, né? Após a construção da parede. Se vai ali, naquele em cima daquela laje, né? Se vai uma parede, se vai da laje, se vai uma alvenaria, eu considero o meu vão sobre 500. Ou 10 milímetros, 1 centímetro máximo de flecha ali naquela laje, certo? Então, aqui, nós temos também agora
o parâmetro das contraflechas. Então, a gente sabe que contraflecha é aquele método de segurança que a gente vai fazer ali no escoramento, né? Fazer aqui, a gente vai mudar o sentido ali, se a laje ela faz a flecha no sentido para baixo, né? A questão da gravidade, os pesos que estão em cima, faz a flecha da minha laje para baixo. No escoramento, né? Digamos aqui que eu tenho um entendimento aqui, ó, como se fosse um escoramento aqui, eu vou subir um pouco mais, sendo que o meu limite máximo de contraflecha é 3 centímetros. 3 centímetros por norma, né? Pela norma, eu posso subir no máximo 3 centímetros. No entanto, eu vou analisar aqui, ó, o que o software me traz. Escolha se será considerado ou não a contraflecha. Se eu quiser não considerar a contraflecha, o software já não vai me trazer o resultado. Quando a gente estiver fazendo os cálculos, ele não vai me trazer, porque eu defino agora o que eu espero de ter de resultado do software. Então, eu quero considerar a contraflecha. Por que eu quero considerar a contraflecha? Se eu tenho uma laje que está na flecha, beirando ali a flecha limite, se eu faço, né, executo a minha laje que está próximo daquela flecha limite, quando eu tiver uma carga acidental, quando eu tiver ali a deformação lenta, ele vai chegar naquela flecha limite e isso vai me trazer patologias, né? De repente aqui, ó, nessa lateral da parede pode aparecer uma trinca e essa trinca pode ter acesso de água aqui e gerar corrosão dos aços, né? De repente ali se é um gesso liso embaixo, ele pode ter uma rachadura, uma trinca ali embaixo que pode gerar um desconforto para aquele proprietário daquele imóvel. Então, eu vou considerar a minha contraflecha, que vai me dar uma margem maior, ou seja, vai diminuir a minha flecha final. Ou seja, a contraflecha é um artifício meu que me dá uma folga maior da minha flecha, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Apresentamos nesta os valores limites configuráveis para cálculo da contraflecha. A contraflecha não poderá ser maior que o vão sobre 350. Então, o máximo que a gente pode considerar é o vão sobre 350, que é a contraflecha. Então, ou seja, o vão, quando eu for colocar lá no cálculo, eu considero em centímetro. E a divisão de 350 também é centímetro. E vai me dar um valor, sendo que eu tenho que ter em mente que esse valor tem que ser no máximo 3 centímetros, que é o critério máximo. Aqui, ó. A contraflecha não poderá ser maior que 3 centímetros, critério de norma, tá certo? Eu poderia colocar aqui, ó, 2 centímetros. Esse é o critério que eu colocaria se eu quero ali definir a minha laje com até o máximo de 2 centímetros de contraflecha. Mas aqui eu vou colocar o máximo que eu espero, que é o máximo que a norma me permite, certo? A contraflecha não poderá ser maior que 100% da flecha total calculada. Então, é o ideal. A flecha, independentemente se eu posso chegar até 3 centímetros, mas se a minha flecha, que foi a flecha máxima, o vão sobre 350, me deu menor que 3 centímetros, eu vou considerar o que essa fórmula me deu, tá certo? Por que eu vou considerar o que essa fórmula me deu? Dependendo do vão que eu tenho, se eu coloco 3 centímetros, não fica ali, acaba tendo alguma patologia ali depois, ali acaba tendo um desconforto ali na viga, nas vigotas, pode, dependendo do vão for muito curto, pode ser que ela balance um lado ou outro, né? Até possa ali, dependendo do concreto, se estiver verde, pode ter uma trinquinha ali naquele concreto. Então, para evitar essas situações, eu já considero 100% da flecha total calculada. A contraflecha não poderá ser maior do que 100% da flecha calculada apenas para cargas permanentes. Então, ela não pode ser maior que 100% da flecha total calculada e também 100% da flecha das cargas permanentes, certo? Então, aqui, ó, a contraflecha obtida no cálculo será menor dos 4 casos acima.
Então, né, ele me dá essa opção aqui, ó, o arredondamento da cruta flecha. Sem arredondamento, exemplo, 1,6, 0,9 e 2,2. Com arredondamento, 0,5, 1,5 e 1 ou 2. Então, eu posso usar elas com arredondamento, que vai sempre me dar um valor de 5, ou seja, 50 e 50 milímetros, certo? Ou eu posso, que seria, né, 5 centímetros, ou eu posso colocar sem arredondamento. Eu vou deixar aqui sem arredondamento. Então vamos lá, armadura negativa construtiva. Aqui, ó, o que o software me traz de informação. Mesmo em situações de laje simplesmente apoiada, é recomendada a utilização de uma armadura negativa chamada armadura construtiva. Esta armadura é importante para combater trincas e fissuras na ligação de apoio da laje. Na ligação laje e apoio, né? Ou seja, se eu tenho uma parede e eu apoio a laje, essa ligação, se é uma laje ali biapoiada, né? Ela não é engastada, ela me dá uma certa disposição ali com os momentos ali, aquela flecha vai me gerar um momento ali, certo? E aquele momento, ou seja, melhor dizendo, aquela flecha da laje vai me gerar ali um levantamento na ponta, ou seja, ela está livre na questão do momento, ela não está presa, então, ou seja, eu não tenho momento ali, porém, eu vou ter ali, como ela está livre naquele sentido, ela vai levantar um pouco. Esse levantar dela vai me gerar ali uma certa fissura na lateral ali. Então, para isso eu coloco uma armadura construtiva, né? Que por norma, eu considero ali por norma 50 centímetros, né? Que seria 0,5 metros. Então, eu tenho ali também um limite, né? Eu não posso considerar o comprimento reto maior do que o vão sobre 4, né? Uma formulinha, né? Se eu tenho um vão de 2 metros, se eu tenho um vão de 4 metros e eu divido por 4, a minha armadura negativa, né? Que vai em cima da vigota ali no sentido reto, tem que ser no máximo 1 metro, né? Aí depois eu tenho uma inclinaçãozinha que vai variar de acordo a altura da minha vigota. Se é uma vigota de 8 centímetros, né, uma H8, eu consideraria ali pelo menos 5 centímetros, que é aquele meu L, né? Eu tenho o negativo em cima da vigota e aí eu faço uma curvatura na ferragem ali que vai me ajudar eu ter um travamento melhor daquele meu negativo. A área mínima de aço da armadura negativa construtiva, então é outro item aqui, né? Área mínima. Eu posso considerar também a área mínima, que é 15% da área de aço. O AC, né, que é a área bruta de concreto considerada. Ou melhor dizendo, a minha armadura mínima, eu posso considerar 15% da minha área bruta de concreto. Então, ela não pode ser menor do que 31 centímetros quadrados, que é também outra formulinha que eu posso considerar ali na questão da minha armadura mínima. Eu considero ali pelo menos a minha armadura construtiva mínima de 50 centímetros ou o vão sobre 4, mas eu posso também testar ali mais uma opção em fórmulas que vai me trazer ali, de repente, uma questão de economia naquela laje, né? Se eu coloco ali, eu estou dentro da norma, né? Eu estou dentro da norma ali, eu posso analisar o que eu consigo fazer naquela questão do negativo e como ficaria mais econômico, né? Naquela produção, tá certo? Aqui eu tenho algumas figuras ilustrativas que vai me mostrar, né? O meu negativo ele vai em cima, né? Eu tenho aqui a vigota, que ela tem a parte de baixo da vigota, aquela parte de concreto, e eu vou ter meu concreto aqui em cima, minha treliça está aqui dentro, certo? E eu tenho os negativos, né? Geralmente eu considero um negativo no sentido da treliça, que eu coloco e amarro em cima, mas vai depender de cada projeto, tá certo? Laje nervurada formada por vigotas, aqui eu tenho uma disposição.
laje maciça formada por vigotas e painéis. Aqui eu já não tenho um formato de concreto em viga T, porque uma laje maciça ela é toda em concreto. E se ela é formada por painéis, ela vai ter, né? Ela não vai ter a seção T, porque ela não tem enchimento. Agora, já se eu tenho uma laje nervurada formada por vigotas e painéis, eu já tenho uma área que eu posso fazer um enchimento e ter um formato ali de viga T, tá certo? E ali eu já consigo, mas a questão do negativo seria na parte superior, já que o negativo vai me prevenir de que eu tenho um momento negativo em cima, né? De que a minha peça, ela tem ali uma tração que vai gerar uma patologia em cima do concreto, certo? Se em verificações adicionais a armadura mínima estiver desabilitada, o programa irá considerar a armadura mínima configurada acima, em centímetros quadrados. Se esta armadura for igual a zero, a laje ficará sem armadura construtiva não recomendada. Então, se eu desabilitar minha armadura mínima, que eu tenho como desabilitar a armadura mínima, ele vai considerar, certo? Armadura mínima em centímetros quadrados, que é essa 0,31, tá certo? Porém, se a armadura mínima é armadura, mas ele diz aqui, né, como recomendação, não é recomendado fazer isso, para não ter aquela questão de patologia, porque se eu não considero a armadura mínima, eu vou, e for inferior, se for zero, né, a minha armadura mínima for zero, então eu não vou usar mais a armadura construtiva. Então eu venho aqui, e é menor e for zero, eu também não vou ter a área em centímetro quadrado. Então quer dizer que eu vou estar sem negativo. Porém, ele diz, não é recomendado. Mas é importante eu saber que ao desarmar a armadura mínima, eu vou ter ali essa situação, tá certo? A gente vê aqui, ó, armadura mínima. E eu deixo sem considerar a armadura mínima, porém eu sei, eu entendo que ao eu calcular, se minha armadura mínima der zero, eu não vou precisar pôr armadura. Mas se eu desabilito e eu dou ok, o programa vai dizer aqui, ó, não será considerada armadura mínima, recomendada por norma. Deseja continuar? E eu colocarei sim, pois eu sei que não está sendo considerado. Tá certo? Mas eu devo também estar sempre ciente dessa questão para não ter patologia, né? Para eu estar entendendo com o meu projeto como vai funcionar ali aquela distribuição das minhas vigotas, das minhas negativas, certo? Agora aqui, ó, a gente vai ver a armadura de distribuição, a conhecida telas, né? A malha pop, né? Quando a gente vai comprar no depósito, muito fala ali a malha pop, né? Aquela a 20x20, que seria a Q45, né? E tem a malha 15x15. Eu tenho aqui, ó, armadura de distribuição, mínimo de 0,61 centímetro quadrado por metro, para aço CA50 e CA60, não menor do que 1/5 a área necessária de armadura positiva. Então, eu tenho também aqui uma questão que eu consigo alterar, mas eu gosto de deixar ali 1/5 ali da área necessária de armadura positiva, pelo menos. O máximo de 1,38 centímetro quadrado para CA50 e CA60. Então, aqui eu tenho um limite mínimo e máximo, e o espaçamento máximo entre as barras é igual a 33, tá certo? Eu consigo alterar esse limite, porém eu gosto de deixar que são as malhas usuais, tá certo? Estes valores podem ser alterados, não permitindo área menor do que 0,6 centímetro e o espaçamento maior do que. De acordo com as normas de lajes pré-fabricada, a armadura de distribuição deve ser posicionada na capa de concreto, ou seja, a armadura de distribuição, a tela é colocada na capa de concreto, em cima das treliças, né? E então, aqui, a minha armadura então deve ser posicionada em cima das vigotas, né? Onde vai ali a capa de concreto, né? Eu tenho a minha treliça, né? Minhas malhas, aonde vai minha capa de concreto em cima, tá certo? Então aqui, ó,
nas direções transversais e paralelas no sentido da vigota. Então, ou seja, a minha treliça, ela está na direção paralela e transversais, porque ela é um formato ali ela pega nos dois formatos, já vem uma tela soldada naqueles dois formatos. Quando necessária para distribuições das tensões oriundas das cargas concentradas e para o controle de fissuras, então aqui, ou melhor dizendo, a minha malha vai ser usada para controle de fissuras e distribuições das cargas, né? Ou seja, então é importante a minha malha em cima da vigota. Recomendamos a utilização de telas soldadas como armadura de distribuição. Então aqui é recomendado, né? A armadura de tela soldada para distribuição dessa carga. A tela soldada é extremamente versátil e fácil de manusear. Proporciona economia de tempo e mão de obra, pois dispensa a amarração com arame, podendo ser cortada com simples tesoura de ferro. A seguir, apresentamos telas soldadas da Belgo tipo Q, mais indicada para laje treliçada. Ou seja, a Belgo, a gente vê ali, a gente já vai ver ali em breve, que eu tenho a minha treliça, né? A TB, minha treliça Belgo Mineira, né? O que é a Arcelome e tal, né? Era conhecida ali pela questão do Belgo Mineira. Se eu fosse da Gerdau, a gente tinha uma TG, que é treliça Gerdau. Então aqui, pela Belgo, que é relacionada a Arcelome e tal, que é a produtora desse software, eu tenho ali o tipo Q, né? A tela Q, e aí eu tenho cada modelo. Por exemplo, se eu tenho uma tela 15 por 15 e o fio dela é 3,4 por 3,4 milímetros, seria a minha Q61. Aqui a minha bitola, meu diâmetro do aço, 3,4 milímetros. Eu tenho aqui a seção em centímetro quadrado, 0,61 por 0,61. Centímetro quadrado por metro. Aqui eu vejo que na fabricação dessas malhas, ela vem em rolo esses aços, tá certo? É aquela questão que a gente analisou lá no início. Quando eu tenho um aço em rolo, facilita para a minha produção, porque eu tenho menos perdas. Agora, se eu já tenho uma Q159, que são uma malha de 10 por 10, ou seja, ela tem 10 centímetros por 10, o meu fio é 4,5, a minha área, a minha seção, né, ali do aço, 1,59 centímetro quadrado por metro, e ela já é painel. Então ali a gente vê essa diferença de rolo. O ideal é usar sempre telas que vão ser fabricadas, que vão chegar até o produto em rolo, porque isso me traz economia, né? Ou seja, essa malha vai ser mais em conta ali, tá certo? Então aqui, ó, a gente vê que a gente tem uma definição ali, ó, designação da tela, ó. Ali, a série 61, então eu tenho a Q61. Da série 75, eu tenho o Q75. E assim por diante, tá certo? Nervura de travamento. Nervura de travamento. O que são as nervuras de travamento? As nervuras de travamento, eu considero, aqui eu estava analisando uma laje, eu coloquei uma nervura... O que são a nervura de travamento? A nervura de travamento são aço, né? Digamos que minha treliça está nesse sentido aqui que eu estou conduzindo com o meu mouse. Eu coloco barras de ferro no sentido transversal e coloco um enchimento de concreto. Isso vai me trazer uma amarração entre as vigotas melhor, contudo, diminuindo também minhas flechas. Como eu sei que geralmente ali a minha flecha, né, comumente minha flecha ser no centro, né, então, ou seja, se eu amarro, se eu tenho uma nervura de travamento, as minhas treliças estão amarradas entre si. Por isso a importância da nervura de travamento. Agora eu tenho aqui, ó, o que eu considero? Eu costumo considerar meu vão livre de 4 metros, a partir de 4 metros eu tenho uma nervura de travamento. A partir de 6 metros eu tenho
duas nervuras de travamento, ou seja, vai me dar uma nervura de travamento a cada 2 metros, certo? A minha armadura, para essa questão, eu considero somente a face inferior, né? Colocaria na face inferior. Eu poderia colocar na face superior, porém, não é o meu objetivo, sendo que a minha laje vai estar ali onde eu tenho aquela nervura de travamento. Geralmente a minha laje vai estar sendo flexionada embaixo, eu vou precisar de um reforço na questão de baixo, né? A minha flecha, onde vai precisar ter aço, na parte de baixo. Na parte inferior, onde vai ter ali meu momento positivo. Porém, dependendo do projeto, se eu tenho uma mudança ali, se eu tenho um balanço, que eu preciso chegar com a minha nervura até ali, eu poderia colocar em cima também, que vai me dar uma resistência também na questão do negativo. No entanto, eu deixo só na face interior, que é o que eu vou usar. Se eu precisar, naquele projeto, eu mudo aqui. Eu venho nas considerações e mudo. Tá certo? Então, a minha, agora aqui, ó, a largura e a armadura da nervura será em função da altura da laje. Ou seja, se eu tenho uma laje de altura até 12 centímetros, a minha H8 com capa de concreto, né, de 4 centímetros, vai me dar ali 12 centímetros de altura. Eu considero a largura de 10 centímetros, que é essa largura aqui, 10 centímetros. Se eu tenho aqui, e a armadura, eu considero um ferro, eu posso considerar um ferro, mas eu considero geralmente ali 2 ferros, certo? CA50 de 6,3. Eu poderia mudar para colocar ali um ferro de 8, CA50 8 milímetros. Mas eu vou deixar aqui o meu de 6,3, que para esse altura de laje ali, geralmente o meu 6,3 comporta a minha nervura ali, já me dá o resultado que eu preciso. Se eu estou numa laje de 16, uma laje H12 com altura de capa de concreto com 4 centímetros. Mesma consideração. Se eu já estou numa de 20, né, que seria a minha H16 com capa de concreto 4 centímetros, 5 centímetros ali, eu já coloco uma largura de 12 centímetros e 2 ferro 8. Eu posso alterar isso aqui. Eu tenho, né, autonomia para alterar, sabendo que os meus resultados vai se dar pelas definições que eu coloquei. No entanto, na experiência ali, né, de cálculos, essa configuração é a que melhor cai ali nas recomendações que seja adotada a bitola e a quantidade de armaduras iguais, tanto na face inferior quanto na face superior da nervura. Ou melhor aqui, ó. Recomendamos que seja adotada a bitola e a quantidade de armaduras iguais, tanto na face inferior quanto na face superior. Para o posicionamento adequado dessas armaduras, utilize estribos. Então, ou seja, eu poderia colocar ali para uma fixação melhor o estribo, né? Eu podia colocar ali em formato de S o estribo, que ia me trazer ali uma melhor fixação. No entanto, eu posso também pedir ali para o operador que estiver executando aquela laje, dar alguns pontos de arame, fixando ali aquela armadura embaixo, para quando o concreto cair, ele não subir. Porque, ou seja, se eu preciso que esse aço esteja aqui embaixo, né, o software considera aqui embaixo, se na hora de despejar concreto, se a armadura está solta e ela sobe, isso vai me trazer um resultado diferente do que eu esperei. Então, eu pelo menos preciso que ela esteja fixada em alguns pontos ali. Eu costumo uma vigota sim, uma não, já colocaria aquela fixação, tá certo? Para o posicionamento adequado dessas armaduras, utilize estribos. Então aqui, né, nós já vimos, pode ser estribo ou ali recomendar a amarração de arame. O estribo vai me trazer ali uma maior produção ali, né? Para a qualificação e determinação dos custos da laje, comprimento da armadura, vão livre transversal mais 30 centímetros. Então, se eu tenho para eu saber o comprimento da minha armadura, eu considero o vão livre mais 30 centímetros. Ou seja,
aquela borda que precisa passar ali, onde vai estar sobrepondo as paredes. Então, eu considero para minha quantificação, para eu não dar aço, malha errado para aquele projeto, para aquele produtor de laje, ou até mesmo para a obra, né, se eu sou produtor. Essas informações são apenas configurações iniciais, sendo possível edição após o cálculo. Então, ou seja, eu posso voltar aqui, igual nós vamos ver daqui a pouco, que eu posso voltar aqui e mudar minhas configurações para resultados que eu espero. Igual aqui, ó, eu tinha mudado para uma laje, eu coloquei em 3 metros, eu queria pelo menos uma nervura. Então, a minha nervura não ia ser a cada 2 metros mais, ela ia ser a cada 1,5 metro, porque eu queria ver o tipo de alteração de flecha ali. Então, eu costumo colocar a cada 2 metros. Então, vou deixar aqui 4 metros. Distribuição da alvenaria longitudinal sobre as lajes. A alvenaria longitudinal é a alvenaria posicionada no mesmo sentido da vigota ou painel. A nervura intereixo ou BV, ou faixa maciça BV, será dimensionada com a consideração desta carga linear distribuída. Então, se eu tenho uma parede no sentido da vigota, né, ou seja, a parede não está no sentido transversal, ela está no sentido, no mesmo sentido da viga, que está no sentido longitudinal. Não é o ideal eu colocar nesse sentido, mas em alguns projetos possa ser que seja a minha única opção. No entanto, eu vou ter um estilo de análise para essa questão. Tá certo? Agora aqui, ó, meu intereixo. O que é o meu intereixo? O meu intereixo, ou BV, certo? Ó, meu intereixo, laje nervurada, a largura da seção é igual a intereixo. Então, a largura da seção, né? Aqui é meu intereixo. Para laje nervurada, largura da seção é o BV. E também aqui pega do centro do enchimento até o outro enchimento. Se é um painel maciço,